pastor não. A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje, nós estamos aqui no terceiro episódio do nosso podcast, hein? Você que achou que não ia dar certo, meu irmão, tá perdendo, hein? Mas eu vou pedir para o editor colocar uma música de fundo agora, bem triste. Você que ainda não compartilhou, ainda não curtiu esses vídeos, nos ajude, meu irmão, nos ajude, pelo amor de Deus. Nós estamos lhe implorando, não é nem pedindo, implorando a sua ajuda. E também, quem quiser patrocinar, viu, entre em contato com o Gilvan Clay. Vou deixar o número dele aí embaixo, ou não, mas vai aí, você conhece ele. Entre em contato com a gente, nos ajude aí nessa peleja que tá grande, meu irmão. E hoje aqui, ó, eu trouxe dois camaradas seguindo a nossa linha lá de 12 anos da Assembleia de Deus, que foi comemorado semana retrasada, não é isso? Não? Semana retrasada. A gente vai entrevistar hoje os líderes. Um é líder atual e o outro já foi líder da UMADESD. Hoje eu estou aqui com o atual líder da UMADESD, Lennon Santos, palmeirense, roxo, e o nosso pastor, primeiro secretário da igreja, viu? Primeiro secretário da igreja e dirigente da congregação do Templo Sede. Congregação do Templo Sede é boa, né? Elton Fonseca. Melhor, com certeza. A paz do Senhor, meus pastores, meus irmãos. Paz do Senhor, meus irmãos, é uma Meus satisfação irmãos. estar aqui, viu? Finalmente, hein, pastor Elton? Deu certo, sempre vai dar. Lennon, seja bem-vindo, Lennon, ao Pode nosso ser. podcast, humilde podcast. Nós estamos Amém. começando ainda, mas é uma honra tê-lo aqui, viu? Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês, né? Compartilhando um pouquinho da história da igreja. E vamos que vamos, né? Em nome de Jesus. Para a gente começar, acho que a gente é bom começar com o início, começar do começo, como eu sempre falo, Perfeito. que é o bom, né? Nós vamos comemorar, aliás, nós comemoramos 12 anos da Assembleia de Deus, de emancipação da Assembleia de Deus segundo Distrito. E semana passada entrevistamos o Adriano, que é líder dos adolescentes. E hoje, como seguindo essa linha, esse raciocínio dessa linha dos jovens, eu queria começar com o pastor Elton. Pastor Elton, primeiro se apresente. Sou o pastor Elton Fonseca, né? Sou atualmente o primeiro secretário da igreja e também dirigente do Templo Sede, como já foi falado, né? E seguindo aqui a linha, né, do editorial, né, 12 anos da nossa igreja, né? Também colaborei durante esses 12 anos como dirigente de congregação e também como coordenador do Decomadesd, né, o primeiro coordenador do Decomadesd, e também como coordenador da UMADESD por 6 anos, né, do ano de 2012 até o ano de 2017. A gente tivemos a honra de estar à frente dessa juventude linda que é a juventude da UMADESD. 6 anos. 6 anos. É por isso metade. é por isso que perdeu um pouquinho do cabelo assim, não? Também, né? Também. Mas é mais os atuais jovens do Templo Sede que tá tirando mais cabelo da minha cabeça, tá bom? Rapaz, o senhor pelo menos perdeu uma parte, né? Eu lembro que perdeu todo aí, ó. E tá com o quê? 1, 2 anos só na frente da mocidade. Mas aqui é por opção. Do Leno é pirata. Por opção. O Leno falou que, inclusive, você quer fazer um degradê pra vir hoje aqui. Mas o camarada me mandou um áudio aqui hoje aqui no WhatsApp aqui pra me passar lá na barbearia e fazer um degradê. Eu falei, meu irmão, vou fazer degradê. Eu sou careca. Ele disse, rapaz, passa aqui que eu faço de pintura. Eu pinto, rapaz, meu irmão. Dá certo não, meu irmão. Leno Santos, e o senhor, meu irmão? Deixa eu lhe conhecer um pouquinho mais. Vamos lá. Atualmente eu sou o coordenador geral do Departamento de Jovens, né, da UMADESD. Nós recebemos essa missão, esse convite, né, que no primeiro momento foi um baque muito grande. Foi uma surpresa, a gente pode dizer assim. Mas algumas situações anos atrás, eu até comentei contigo um dia aqui na nossa secretaria, nós aceitamos esse desafio e estamos à frente da UMADESD desde o início de 2020, né, nós estamos nesse desafio. Pegamos aí 2 anos de pandemia, né, onde, querendo ou não, restringiu muito os nossos trabalhos, né, afastou a juventude, né, e aí a gente está nessa missão de agregar novamente. Mas nós cremos que nós iremos conseguir, porque o servo do Senhor ele não pode se deixar abalar e nem se abater com essas circunstâncias, né? A gente sabe que tudo que acontece é permissão do Senhor. E nós estamos aí nesse desafio e com certeza
nós iremos superar esse desafio e iremos trazer de volta o patamar da onde a Almaderj nunca deveria ter saído, né? Que Glória a Deus. quando nós assumimos a Almaderj, nós assumimos, passamos 2 meses, e aí depois de 2 meses veio a pandemia, onde todo mundo se afastou, né, querendo ou não. Mas nós estamos aí para trazer de volta, né? E nós vamos conseguir em nome de Jesus Cristo. Já vamos aí para o nosso 2º congresso, à frente da Almaderj, né? Tivemos o congresso do ano passado, prontos para servir, e esse ano nós temos o nosso congresso, né? Já vou fazer aqui Amém, né? A convite. gente já resumiu o podcast agora todinho com a fala do Leno. Pode acabar o podcast? Tchau. Pode ir? Então pode ir embora? É só a apresentação, Leno. Ah, Apresentação. O senhor é o quê? Evangelista atualmente? Então sou evangelista, né? Desde o ano passado. Sou evangelista. Nosso pastor é corajoso, né? Então, rapaz, eu não sei de onde é que saem essas coisas, não. E aí a Deus gente é bom, Deus é bom. é evangelista na casa do Senhor e na obra, graças a Deus. Tinha falado que já dirigiu congregação, não foi? Sim, dirigi congregação por quase 6 anos, né? Primeira congregação dirigi por 4 anos e 7 meses, e a segunda congregação, 4 anos, Dirigi. 7 meses a congregação só. 4 anos e 7 meses, uma congregação só. Coitados, E irmãos. aí nós assumimos a segunda congregação e passamos 1 ano. Deu nem 1 ano inteiro, né? Faltou alguns dias para completar 1 ano, e aí foi quando nós recebemos o convite para assumir a Almaderj, e aqui estamos até hoje. Sempre foi do 2º distrito, Leno, aqui. Nasci e me criei não, isso aí é só um comentário, né? Nós crescemos no 2º distrito, né? E logo quando casamos a gente precisou nos mudar para o Quinari, passamos ali 2 anos, Aí ia dizer, No- sei que eu tinha esquecido. passamos 2 anos no campo do Quinari, né? E aí retornamos aqui para o 2º distrito, assim que a igreja emancipou, né? A gente voltou para o 2º distrito e aqui nós estamos até hoje. Aqui nós fomos levados ao diaconato, ao presbitério e agora a evangelista. O ruim de trazer o secretário da igreja é que a gente não pode mentir, né? Pra esquecer alguma coisa, que ele tá aqui É, do lado só Não dá lembrando para aqui. esquecer, não. Estamos aqui, só observando. Isso. Pastor Elton, além de ser pastor de igreja, secretário da igreja, o que mais que o senhor é? Pai da Samara e da Anelisa, Oh. marido da Isabel. O que mais? O senhor também é policial, não é isso, pastor? Também, na igreja também, desde 2010, né, estou à frente da... Aliás, há uns 5 anos atrás, né, estou à frente da ACAPEV também, né? 3 mandatos consecutivos. Primeiro sargento da polícia e também, Também. diretor da AME, é isso? Isso, diretor da Associação dos Militares. Se não me foge. Mas o homem é uma máquina, né? O homem Tem muita história pra responsabilidade, contar, muita irmão. coisa. Eu disse que o homem é enciclopédia, meu irmão. Fora isso, ainda tem os jovens lá, aqueles que não trabalham aí, tem. Tem uns jovenzinhos aqui da sede aqui, somente uns que ficam no som, mas depois a gente fala deles. Eliana, ainda bem, Eliana, Vamos entrar aí é no complicado No mesmo. mérito da questão não, né, pastor? No momento, né? Pastor Elton, como é que foi pro senhor ficar à frente da Almaderj de 6 anos? O senhor foi convidado pelo próprio pastor Francelino? Não, peraí. Agora que o senhor falou, que eu lembrei, o senhor já foi coordenador do departamento de comunicação também? Sim, fui. O primeiro foi? Sim, o primeiro. Ih, rapaz, estou falando com o nosso antigo chefe. Na verdade, assim, né, quando eu dirigia a congregação Emanuel, né, a Santo Afonso I, então a gente, para dinamizar, inclusive, né, manter os irmãos informados, nós tínhamos um blog, né, ainda na era do blog, né, a gente tinha um blog, inclusive ainda está no ar, né, Congregação Emanuel Blogspot, né, só que quando eu saí, Já botei viu, na né, legenda. quando eu saí da congregação, né, não foi dado sequência, né, mesmo deixando, né, a senha lá para que eles prosseguissem, né, mas ainda deixaram. Então, como o pastor viu o blog, ele achou interessante, né, então, inclusive quando houve a emancipação, eu fiz um texto, né, contando um pouco da história, inclusive é o texto que hoje é utilizado pela história do próprio site, né, então ele viu, né, e achou interessante e nos convidou para ser o coordenador do Decomadeg, que exercia, né, ao mesmo tempo que dirigia a congregação do Santo Afonso I e mesmo assim depois seguir como coordenador do Decomadeg e também coordenador geral da Almadeg por um bom tempo. Os dois ao mesmo tempo? Os dois ao mesmo tempo. Meu Deus do céu. É muita coisa mesmo, né? É muita coisa. O Leno chega a estar abaixando a cabeça aqui, eu também. Eu achei que fazia muita coisa, mas... O pastor tem uma história interessante, se eu não me engano. O senhor falava que
Na época usava, se eu não me engano, um data show lá, que via dando problema no meio da igreja lá. Isso. Como coordenador, né, questão das mídias, né, o pastor sempre nos comissionou, né, a ficar responsável, né, e a igreja iniciando, meu irmão, né, a gente não tinha recursos algum, o departamento rendia muito pouco, e então a gente ficava naquela, né, de pegar tudo emprestado, né, e de vez em quando, obviamente, né, dava problema, a igreja era pequena, né, a sede nossa era lá na congregação Baguari, então precisava transmitir, né, botar no telão lá fora, né, para os irmãos que ficavam lá naquela parte coberta também acompanhar visualmente, né, quem estava cantando, né, então de vez em quando dava problema, né, mas ainda bem que uma vez lá deu problema, o pastor disse, não vai dar mais problema, nem que substitua o pastor e o coordenador. E de fato, depois disso, ele promoveu a condição, né? A igreja adquiriu, né, o Data Show, e também nós compramos nossa primeira máquina, né, cinematográfica, né, com uma câmera de filmar da Panasonic, made in Cobirra, né, mas era original, né, da Panasonic, que depois de muito uso deu problema, né? Tem muitos vídeos aí gravados por ela nas contas do YouTube e do Flickr. Tem muito. Inclusive eu tava vendo esses dias lá que é uma diferença grande. Eu acho que não deu tanto problema quanto um podcast, não, porque... Não. Mas todo podcast é assim mesmo? Pra começar? É mesmo? Bagunça com o nosso podcast. Olha, o Lenai, que é craque nisso aí, ele falou que é. Andou lá em São Paulo, por lá, com os podcasts lá. Não se compara com daqui. Então a gente tá no mesmo nível, então. Então tá bom. Continuando com o Pastor Elton. Como foi, Pastor Elton? 6 anos na frente da Almadeste. Depois do 2012, né, o pastor nos comissionou, né, a assumir a juventude da igreja. É um trabalho que eu sempre gostei, né, mesmo estando dirigindo, estando à frente da congregação, né, eu sempre busquei estar muito próximo dos jovens. Foi um dos primeiros trabalhos, obviamente, que exerci também dentro da igreja, né, com poucos meses de convertido. Já minha primeira função na igreja foi de secretário da mocidade, né, naquele tempo, lá em 97, né, se tinha, né, essa questão, né, se valorizava muito essa questão de diretorias, né, então praticamente todos os departamentos tinha-se todos os cargos, nenhum deles em vacância, né, então se tinha 5 jovens na igreja, todos os 5 tinham funções, né, dentro do departamento, né? Então eu mesmo novo convertido já assumi a secretaria, poucos depois me tornei o vice-assistente e já em 98 tive a experiência de ser assistente de jovem pela primeira vez na congregação do Areal, né, onde fui assistente por muito tempo, né? Depois disso assumi a coordenação da área, né, que era antiga área 1, que hoje é o campo do 2º distrito, né? Então fui coordenador também da área 1 quando era todo o 2º distrito era a área 1 da igreja em Rio Branco. Também depois, quando dividiu, fiquei também como coordenador da área 1 que compunha ali as congregações de Santo Inês até o Belo Jardim, e assistente de jovem por muito tempo. Então talvez estas experiências, né, à frente da mocidade, o pastor teve a coragem, né, de entregar esse departamento tão importante, né, para a igreja, que é a Almadege, né? O pastor é corajoso mesmo. Corajoso mesmo. Porque a juventude, ela é a força motriz da igreja, né? É ela quem movimenta a igreja. Se a igreja não tiver uma juventude atuante, né, dificilmente essa igreja vai conseguir alavancar em crescimento, porque são os jovens quem vai, né, à frente, né? Os jovens que com seu vigor conseguem, né, fazer, inclusive as novas lideranças, né, surgem dentro do departamento de adolescentes e de jovens. Eu acho que até o senhor comentou uma parte interessante, que na época lá, fazer parte de uma diretoria dos jovens lá para o jovem era um negócio... O jovem já crescia almejando fazer parte da diretoria geral. Aí eu acho que hoje as coisas mudaram, e quando chama o cara para trabalhar, ele dá um pulo lá na frente e diz, é isso mesmo, Lena? Não? Hoje a dificuldade é grande, né? Quando a gente convida, né?
até para a gente montar a nossa diretoria geral, a gente encontra uma certa dificuldade. Sim. Tanto que a nossa diretoria geral hoje, ela é bem resumida, né? Ela é bem pequena, porque as pessoas sentem medo, que acham que isso aqui é muito grande para mim e tal. É normal a gente sentir medo, né? Sim. Então, eu também já senti muito medo. Mas eu acho que quando a gente vai, a gente dá o primeiro passo, o Espírito Santo de Deus nos capacita e a gente vai em frente, né? Inclusive, Leandro, eu nem sabia, viu, que o Leandro ia ser entrevistado essa semana. A gente teve uma conversa, não foi, Leandro? Tu me contou como é que foi essa questão da aceitação para fazer parte do ministério aí, dos jovens também. Como é que foi? Que nem que eu te falei, né? Eu tava... Do ministério primeiro, que é mais bem interessante do Como ministério. Do ministério primeiro, tu contou lá para ser diácono lá. Sim. Eu tinha nada a ver com isso, não. Sim. O pastor aqui é o grande culpado, né? Vou colocar aqui entre aspas. Eu era assistente de jovens lá na congregação do Recanto 3. Sim. Assim como o pastor segue essa linha, eu também sigo essa linha. Quando eu me converti, né? A gente começou a nossa caminhada com Cristo. Porque as pessoas acham aquele negócio, porque filho de crente é crente, né? E a gente precisa aceitar Jesus, né? Quando a gente, de fato, decidiu que iria seguir esse caminho, já vimos que a gente tinha tudo puxava, né, ali para a juventude, tudo puxava para a juventude. E aí, quando nós nos mudamos, nos casamos, eu e minha esposa, né? Aqui, minha esposa, Vanderléia Silva. E aproveita e manda um abraço aí. Um abraço, né? Eu te amo, meu amor. E é muito importante você falar isso, que nós estamos aqui do seu lado, você fala, nós nos casamos, né? É minha esposa, né? Fica meio... E aí, Obrigado. assumi a congregação ali a juventude da congregação do Recanto 3 e logo precisamos nos mudar ali para o Quinari. E eu comentei com minha esposa, minha filha, a gente vai ficar quietinho no banco, né? Na congregação, no ramal, todo mundo escondido. Ninguém conhece a gente vai ficar quieto. Na segunda semana, o dirigente, chefe, tu vai assumir a juventude. Eu falei, misericórdia. E assumi a juventude, passei o tempo que eu passei lá, passei na frente da juventude. Quando nós retornamos para cá, e aí voltamos novamente para o Recanto 3, e ali onde nós estávamos, como líder de jovens, o pastor Elton nos convidou, né? Disse, Leandro, prepara a tua documentação aí que você vai para o diaconato, né? E aí eu fugi. Eu me retraí, né? Eu não queria. O ministério, para mim, eu não queria. Não queria, né? Ano de 2013. Isso aí mesmo. Olha aí, ó. E aí, foi o pastor Henrique que fez o primeiro convite. Foi o pastor Henrique. Exatamente, pastor Henrique. E eu não fui ao diaconato. Né? E logo que passou a consagração dos obreiros, nós entramos num período muito difícil. Eu e minha esposa, né? Ela ficou enferma e tal. E um dia eu orando, né, na minha cama, e eu de joelhos, eu falei, Senhor, se o que está acontecendo com a minha esposa, se o culpado sou eu, o Senhor, né, me mostre, né, me diga. E eu senti claramente a presença do Espírito Santo. Você rejeitou o meu chamado, o ministério. E eu me ajoelhei, né, com o rosto no pó, e disse, Senhor, se o Senhor me der mais uma oportunidade, a partir de hoje, eu nunca mais rejeito um convite, né, um chamado. E aí, no outro ano, o pastor estava como o coordenador, o pastor da área 3. Da área 3, nos convidou e ele disse, você tem o prazo, né, para você apresentar sua documentação. Em uma semana eu estava com tudo pronto na mesa. E aí, a partir daí, nós começamos, né, como diácono. E aí, assumimos a congregação do Recanto de número 2, onde nós ficamos por 4 anos e 7 meses. E aí, nos mudamos para a congregação do Santo Inês de número 2 também. Esses dois aí tem... Santo Inês 2 passamos... Também tive nada a ver com isso também. Também tem culpa, era o pastor da regional. Da regional, né? Regional 1 nos convidou, né? E depois saí. E deixou lá, né? Chamou só pro... E aí, naquele momento, para mim, no meu coração, eu vivia um ponto alto do meu ministério. A congregação estava indo bem, a família estava tudo indo muito bem. E aí, de repente, o pastor, mais uma vez, como sempre, não tem nada a ver com isso, né? Recebo uma ligação dele, a gente é um amigo do ministério e também a gente é amigo pessoal, né? E aí, uma forma que ele nos trata, nos bastidores, né? Ele me ligou e... Preto velho, tá fazendo o quê? A gente é muito amigo. Pastor, eu tô aqui na minha sogra, eu tinha acabado de fazer uma doação de sangue. Disse, rapaz, tu pode vir aqui no Templo Sede, sobe aqui na sala do pastor Francelino. Falei, misericórdia, na sala do pastor Francelino. Rapaz, quando eu entrei na sala do chefe ali, meu irmão, tava a comissão da igreja todinha, né?
Todo mundo. Diretoria. A diretoria da igreja todinha. A sala lá é gelada, Foi, né? Sente aí, rapaz, eu sentei na cabeceira. Eu falei, pô, não acredito em negócio desse, não. A sala lá, Leandro, é bem gelada, É, né? é Aí gelada. dá pro cara disfarçar, né? Tem É. gente que tá tremendo de frio, A né? sala Mas é na gelada. verdade tá tremendo de... Chefe, na minha cabeça passava, "Pá, alguém me caluniou." E aí começaram, né, com aquele arrudeio todo. Eu falei, se vocês puderem ir direto ao ponto, eu vou agradecer, né? Foi essa expressão que eu usei, o pastor vai lembrar. E aí o pastor nos deu essa missão, né? E eu disse para ele, pastor, eu vou orar e vou falar com a minha esposa. Porque o ministério do obreiro, o obreiro não vai só, né? Se a esposa não for junto, as coisas não caminham muito bem. E eu comentei contigo que quando eu saí da porta, eu já desci no pranto de choro. Rapaz, eu chorava, meu irmão. Eu pensava só em deixar a congregação e os irmãos, né? E eu chorava, rapaz, eu desci, cheguei na minha sogra no pranto de choro e minha sogra perguntou o que tinha acontecido, eu não queria comentar com ela. Eu liguei para minha esposa. Minha filha, o que tu acha? Ela disse, o silêncio dela foi a resposta, né? Uhum. Nós íamos para a Assembleia Geral, e aí à noite nós subimos aqui no gabinete dele de novo. Veio minha esposa, eu falei, pastor, é o seguinte, ele disse, eu só quero lhe dizer uma coisa, ele disse, deixa eu nem terminar. Antes de você orar, eu orei. Aí eu olhei para minha esposa e disse, então, é isso aí. E aceitamos o desafio, né? Pela misericórdia do Senhor, aceitamos o desafio. Quando ainda éramos presbítero da igreja, né? E aí no meio dessa caminhada aí que nós fomos levados ao ministério de evangelista. E aqui estamos, até hoje, né? Para a glória de Deus. E como é que tá sendo, Leno? Ser o coordenador geral de mocidade aí. Bom, é uma experiência boa, nova, e que requer muita responsabilidade e muita dedicação, né? E quando eu fui lá atrás nessa consagrada a diácono, eu me lembrei, eu li muito, abri a Bíblia e tinha tudo quanto vier. Nós estamos para fazer, faça conforme as tuas forças, né? Uhum. Porque o céu, que é para o lugar onde você vai, né, ali a gente não pode fazer nada. E aí eu agarrei com unhas e dentes. E aí que nós estamos fazendo a obra do Senhor até esse momento. Quando eu fui chamado para dirigir congregação lá atrás, eu conversei, liguei para meu pai e falei, rapaz, pai, eu fui convidado para dirigir congregação. Meu pai foi um dirigente de congregação aqui no 2º distrito. Dirigiu a congregação do Baguari, Cidade Nova, Areal, Recanto 1, Recanto 2 também. Então, assim, eu já cresci vendo o pai fazendo isso, né? Judia. Que é o Jecanã. O Jecanã. E aí eu falei, pai, qual é o segredo? Ele disse, meu filho, o segredo é o seguinte, pegue 2 sacolas, uma com fundo rasgado e outra com fundo intacto. O que for bom você coloca no fundo na sacola com fundo intacto. Aquilo que você vê que não serve para o seu ministério, coloque na sacola com fundo rasgado e prossiga, né? E aí nós estamos aqui, entendeu? A gente pegando exemplo, né? Eu disse para o pastor uma vez aqui em uma de nossas conversas de amigos que meu pai e o pastor Elton são grandes exemplos, né, para mim na caminhada. Eu sempre me espelho muito, né? É verdade, Lógico, pastor, assim, é uma benção. Cristo, né? Mas aqui a gente tem que ter no meu entendimento, a gente sabe que a gente é sujeito a falhas, né? Mas a gente segue essa linha aí que a gente se espelha, né? Na dedicação ministerial, né? Na vida na família. E aí é isso aí. Vamos levando. É muito difícil, pastor, cuidar de jovens assim. Não só cuidar de jovens, né? Cuidar de pessoas é difícil. Isso. Né? Muito difícil. Porque somos diferentes, né? Então, dentro de uma igreja, dentro de um grupo, né? Há pessoas de várias personalidades, né? A própria Bíblia, né? Cristo, quando se refere aos seus discípulos, ele diz que o evangelho é comparado a uma grande rede lançada ao mar e quando trazido, traz consigo, né, várias qualidades de peixes. Então, há peixes grandes, peixes pequenos. Então, na igreja é assim. Nós temos jovens com problemas, com vários problemas. Jovens que vêm, muitos deles, às vezes, com problemas de dependência química. Temos jovens introspectivos, jovens já extrospectivos. Temos jovens mais ligados, outros mais devagar. Né? Então, lidar essa pluralidade de sentimentos, pluralidade de personalidades, porque nós não só somos diferentes, nós somos únicos. Né? Então, não há ninguém igual a mim. E a gente costuma dizer, mas se fosse eu, a gente tem que ver que não é nós. Então, você gerenciar
um grupo de pessoas, meu irmão, o casamento é um relacionamento entre só duas pessoas. E é difícil. Você imagine você gerir 10 jovens, 20 jovens, 30 jovens, 200 jovens, 1000 jovens, né? Então é bem complicado. Principalmente quando vamos fazer um congresso, né? Cor da camisa, roxo, azul, preto, vermelho, todo mundo quer uma cor, né? Então por isso liderar requer muito preparo, né? Psicológico, espiritual, e sobretudo, né, o entendimento de que você está ali não para agradar a si mesmo e nem para agradar seus liderados, mas sobretudo para agradar a Deus. Isso que é mais importante. O pastor falou uma parte interessante que eu queria até entrar lendo. Pós-pandemia, obviamente, né? Havia a pandemia ali, isolou muita gente, mas hoje tem muito jovem assim com problemas, tipo, por exemplo, as doenças psicossomáticas estão invadindo a igreja, né? Por exemplo, a igreja não, em todo lugar, né? Todos os lugares. Obviamente a igreja não está isenta disso. Tem muito jovem assim precisando de ajuda? Tem, muitos jovens precisando de ajuda. Inclusive a gente vê esses sinais nas redes sociais, né? A gente acompanha muito os nossos jovens pelo status do WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook. E a gente vê que eles desabafam muito, né, no status do WhatsApp. E aí, como a nossa rotina muitas vezes não permite a gente ir ao encontro, né, e a gente aqui pelo WhatsApp, pelo próprio direct do Instagram, a gente vai aconselhando, vai conversando, vai mandando versículos bíblicos. Mas pós-pandemia, eu sei que isso já existia. Mas pós-pandemia, no período da pandemia e pós-pandemia, isso parece que aumentou. E convivi isso, né, dentro da nossa própria família, né? O meu sogro, ele foi acometido de uma depressão muito, muito forte, muito intensa, né? Que aí a gente chamou a responsabilidade como ministro do Evangelho, né? Juntou ali com a família, né? Minha sogra, minha cunhada, minha esposa, e aí oração, e aí, entendeu? E parece assim que depois desse momento, assim, as coisas parece que afunilaram mais um pouquinho, que essas coisas começaram a ser mais presentes na vida da nossa juventude, na vida da nossa família. Mas tem muitos jovens. E, como o pastor disse, requer um preparo psicológico e espiritual também. Muito. Requer muito preparo psicológico e espiritual. E durante... tu disse que assumiu os jovens e 2 meses depois veio a pandemia, né? 2 meses depois da pandemia. Qual foi a estratégia, Helena, para tentar continuar um trabalho que já vinha sido consolidado há muito tempo já, que era Mocidade? Qual foi o desafio e como é que foi a estratégia para tu conseguir manter esse povo unido? Nós iniciamos com as lives, né? A primeira igreja começou com as lives e aí a gente pegou alguns quadros, né? Alguns pontos, alguns dias dessa live. Foi assim que, parece assim que as pessoas, os estudos foram assim, né? De forma remota, né? E aí nós entramos nessa mesma linha e, graças a Deus, ainda sobrou alguns, né? Ainda tem alguns remanescentes. E tem aqueles que já estão mais afastados, mas que a gente vê o desejo e o anseio de voltar e a gente está buscando. A gente liga, a gente manda mensagem, a gente convida, né? Mas foi assim, foi através das lives e aí mensagens, e foi dessa maneira que a gente conseguiu ainda manter. Pelo menos a gente não perdeu todos, né? Mas perdeu um pouquinho. E pastor Elton, o jovem ele é uma transição difícil da parte do ser humano, né? Obviamente, né? Veio ele da adolescência já e já veio digamos assim, de uma geração bem problemática, digamos assim, que é atual. Toda geração teve seus problemas, mas parece que a atual é pior, né? O jovem tem essa parte da transição fica ali entre adulto e adolescente. Aí ele está buscando a responsabilidade, puxando a responsabilidade para ele. Essa fase também obriga o jovem a ser, até como vocês falaram, né, cuidar da parte da igreja, porque aí o jovem já tem que se envolver mais na igreja e tal. E muitas vezes o jovem ele tem que cuidar dos adolescentes. Isso aqui é importante ressaltar, porque às vezes parece que o jovem está disperso na igreja. Parece que o jovem não faz parte das coisas, mas na verdade ele está também. Temos muitos jovens assistentes de adolescentes. Crianças. De crianças.
temos muitos adolescentes, assistentes de próprios adolescentes. Temos muito. É assim, né? Cada geração, por exemplo, a minha geração, quando eu me converti em 97, com 15 anos de idade, era uma adolescente, mas era líder de jovens. Né? Veja que era praticamente o inverso. Né? E hoje, né, e também naquele tempo, né, os jovens eram mais dispostos, porque não havia esse hiperativismo que essa geração tem. Né? Nós vivemos num mundo mais frenético. Né? Eu, com meus 15 anos de idade, não tinha redes sociais, não tinha nada, então não era casado, então minha vida era ir para a escola de manhã, chegava à tarde, ia fazer visita aos jovens. À noite, quando não tinha culto, a gente ia se reunir na casa de alguém. Às vezes ele reunia 20, 30, 40 jovens. Alguns deles que não eram evangélicos e passavam a se converter. A mocidade era quem era responsável por fazer os cultos ao ar livre. Né? Os cultos de treinamento. Né? Os cultos de treinamentos no domingo. Né, todo domingo. Então o hiperativismo dos jovens era na igreja e não no mundo. Né? E hoje o que a gente percebe? Há um envelhecimento da nossa juventude. Precoce. Né? Está havendo um envelhecimento da nossa juventude que geralmente casa-se cedo. Né? Então, por exemplo, a minha primeira mocidade que eu participei só tinha 2 jovens casados, e porque eles se casaram dentro da igreja. Né? Eles começaram a namorar, né, dentro do grupo de jovens, se casaram ali. Né? Então, nós tínhamos um grupo de em torno de 57 jovens ali na congregação do Belo Jardim 2, que antigamente chamava de Quilômetro 2, né, isso lá em 97, e destes apenas 2 jovens casais eram casados. Né? Todos os demais eram jovens solteiros, não trabalhavam. Né? Então, quer dizer, tinham um tempo maior. Hoje os nossos jovens, além de casar cedo, também iniciam a sua vida profissional muito cedo. Então, geralmente, ele está trabalhando, estudando e casado. Então, quando ele é preciso fazer alguma atividade, né, é muito difícil, né, porque eles estão ocupados ou no seu labor, ou no seu casamento, né, ou no seu estudo, né, porque estão envolvidos principalmente nessas 3 áreas. Inclusive, a primeira juventude que eu assumi, lá no Recanto 3, meu dirigente era o pastor Kedes. Se eu não me engano. Não. Presbítero Arlindo era o meu dirigente. Eu tinha 17 anos. E liderava jovem com 25 anos de idade, né? 25, 28 anos de idade. Eu com 17 anos, eu tinha, né? Ainda não era casado com a minha esposa, apenas namorava com ela. E já tinha essa responsabilidade, né? Com 17 anos a gente já estava na frente do departamento de jovens da congregação. E aí, como o pastor disse, né? Hoje a juventude já casa mais cedo. No meu caso, eu casei, tinha 19 anos e a minha esposa tinha 18 anos. Corajosa, né? Muito. Corajosa. E um fato curioso aqui é que eu, sempre quando eu vou comentar sobre o meu relacionamento, vou mudar aqui só um pouquinho aqui, eu costumo dizer que ela é muito corajosa mesmo, porque quando nós nos casamos, hoje os jovens colocam muita dificuldade para casar, pastor. Dificuldade é... Mas vamos lá. Eu ganhava... A dificuldade que tu é feio, filho. Mas vamos pular essa daí. Não, mas essa daí ela não usava óculos não, na época, ainda ela estava sem óculos. Vamos lá. Eu ganhava R$467 no ano de 2009, R$467. E isso era parcelado em 2 vezes, tá? Em quinzena. Você pegava metade em 15 dias e depois de 15 dias pegava a outra metade. Mas isso não nos impediu, né, de prosseguir. Porque quando eu disse que eu não tinha o desejo pelo ministério, não era algo repentino, não era algo para ontem, né? E as coisas, no meu ponto de vista, para mim, meus olhos, o meu pensamento, né, não é igual do Papai Celestial, mas para mim as coisas aconteceram rápido. Em 2009 nós casamos, e aí no ano de 2013, né, nós fomos levados ao diaconato, né, e aí já assumimos a congregação, mesmo sem muita experiência. Via meu pai dirigindo a congregação, tinha os amigos que dirigia e tal. Mas quando você recebe essa responsabilidade, né, para mim, rapaz, foi um choque muito grande, né? Mas os jovens aí que estão querendo casar aí,
comece a se programar e Paulo diz, é melhor que se case, né? Se quer se abrasar, é melhor que se case. No podcast anterior a gente comentou bastante dessa questão comentou assim, né? Uma boa parte dessa questão do casamento dentro da igreja, né? Que eu vou falar de novo, né? É o que a gente mais vê jovem reclamando que no campo não tem gente para casar. Tem. Não tem. Tem. Rapaz, camarada do som ali é uma prova disso. Rapaz, vamos continuar o podcast aqui. Vanderline, minha cunhada. Tu tá procurando, Elenay? Não, ele já achou, né? Tá procurando, Elenay? O camarada fala um negócio desse aqui na frente do... Eita, Senhor. Mas essa é uma situação mesmo, Alisson, que hoje a gente percebe muito, né? Porque nós somos afeitos a procurar heróis, mocinhos e bandidos, isso, né? E problemas e soluções, né? Mas hoje eu vejo que o grande desafio da juventude assembleiana é esse rejuvenescimento, né? Sim. Porque é muito difícil o jovem casado, trabalhando e estudando, né, conseguir, né, manter uma vida espiritual ativa e também fazendo, né, ou ativa, como eu falo, ativa dentro da igreja, né? Porque ele está sempre ocupado em outras funções, em outras coisas, né? Então hoje a gente não perdemos muito neste sentido, né? Porque se a pessoa é solteira, por exemplo, ela tem um tempo para fazer durante uma vigília, por exemplo, ficar mais tempo. Mesmo casado, quando não tem filho, tem uma liberdade maior, né? Então nossos jovens casam cedo e também concebem cedo, né? Então geralmente a maioria dos casais nos primeiros anos de casamento já tem filhos. Então hoje é um grande desafio, né, que o Leno enfrenta nessa geração, justamente essa, né, e essa transição também, né, que ela é um pouco traumática, né, dos adolescentes para os jovens, né? A gente sempre teve momentos de que tem um jovem que não quer sair dos adolescentes e tem adolescentes que querem ser jovens, né? Então a igreja precisa focar nessa transição para que ela ocorra de uma maneira adequada também, né, a fim de que os dois departamentos convivam, né, harmoniosamente e é necessário isso, né? Acho que o ADEG e uma ADEG ela deve estar sempre coligada porque é uma demanda da outra, porque quem cuida dos adolescentes é os jovens e os adolescentes são os jovens que, né, daqui a 1 ou 2 anos, alguns até daqui a alguns meses, né? Deixa eu fazer uma pergunta agora, uma coisa mais pessoal, né? Tem muita igreja que adotou hoje a não separação dessa fase dos adolescentes e dos jovens, né? Tem só aquele departamento mesmo ali de fala aqui de juventude, mas na verdade engloba todo mundo. É necessário essa separação de departamento dos adolescentes, dos jovens, ou é uma opinião de vocês? A gente sabe que a Assembleia de Deus trabalha assim, né? Mas a opinião própria de vocês. Eu tenho uma visão própria acerca disso, né? Que hoje, por exemplo, para uma igreja pequena como a nossa, talvez, né, poderia se tentar, quem sabe futuramente, né, essa junção. Só que ela de fato é necessária, principalmente pelos anos iniciais da adolescência. Porque o adolescente de 15 anos, ele é muito afeito à juventude, né? Ele já está ali já na sua vida mais próxima do jovem. Mas o adolescente de 12 a 15 anos, esse não. Esse ainda está naquela fase de transição também da infância para a fase juvenil, né? Então, juntar esse grupo num bojo só pode trazer problemas. Por quê? Porque você, além de ter a diferença de personalidade, você vai ter a diferença de cultura. Tu vai ter, por exemplo, momentos diferentes da vida, né? Isso. São momentos diferentes, pensamentos diferentes, né? Gostos diferentes. Gostos diferentes, isso. Né? O menino de 13 anos, às vezes, está com a mente ainda infantil. Né? Só que eu penso assim, né? Por exemplo, eu jamais vedo
Por exemplo, eu já dirigi congregação que a jovem de 19 anos não queria participar dos jovens e participar do círculo de oração, né? Aliás, até recomendo, né, que todos participem do círculo de oração. Eu também recomendo. Não pode, o que a gente não pode é forçar, né? É isso que eu defendo. O cara tem 100 anos, mas quer participar da mocidade, Amém. beleza, Deixa lá, participe, né? Sim. sem nenhum problema, até mesmo porque a juventude é um estado de espírito, né? Então tem jovens, né, como está escrito lá em Chaves, né, de 10 anos, e tem velhos, né? 100 anos tá jovem ainda, tá né? jovem, Comparado tá com o pessoal jovem. da Bíblia aí, O pastor resumiu muito bem. É o meu pensamento também, né? Porque são momentos diferentes, né? São etapas diferentes. Eu acho que é tudo como se são degraus. Né? preparações. Que eles precisam ser... Né? Há trabalhos que a gente desenvolve com a juventude, que a gente não teria tanta facilidade para trabalhar com esses adolescentes que o pastor citou, de 12 a 15 anos. O de 15 anos já fica um pouco mais fácil, mas esse de 12 a 15 anos já ficaria um pouquinho mais difícil. Daria tudo é questão de adaptação, né? Mas até nós conseguir adaptar tudo isso daí, aí teria que ter um pouco mais de tempo, mas... Eu digo até que os adolescentes é até mais trabalhoso do que os jovens, justamente por causa dessa distinção dentro do próprio grupo dos adolescentes, que é o grupo de quem está saindo da infância, 12 a 15, né, de 12 a 15, e o 15 dos a 18. 15 a 18 que está ingressando na sua fase de jovem, né? Eu acho que hoje em dia, eu acho que, não sei também se é tão diferente das épocas anteriores, mas se faz necessário uma administração e um ensinamento diferente para cada departamento. Também. Parece que quanto mais o tempo passa, mais se faz necessário uma capacitação melhor para trabalhar com esse departamento, porque os problemas são os mesmos, mas eles só estão evoluindo mais, um pouco também, não é isso? A capacidade cognitiva, a dinâmica a ser abordada, a capacidade de concentração, por exemplo, de um adolescente de 13 anos é totalmente diferente, né, de um adolescente já de 17, né, que muitos já está inclusive ingressando na vida acadêmica, né, o de 13 ainda está saindo do ensino fundamental. Então, veja que praticamente dois universos complexos dentro de um mesmo departamento, né, que está também afeito ou se aproximando da juventude. Aí vem a juventude também, que hoje não está fácil, né? Naquela época existiam essas coisas, mas principalmente hoje na juventude nós já temos jovens com 18 anos que são pais, né? Já foi comentado, sim, temos. São casados. Tem também os que não são casados, mas já tem, por exemplo, a vida sexual ativa. Também hoje já tem. Hoje o jovem é bem bombardeado nessa questão, porque a facilidade do acesso à pornografia, esse tipo de coisa, hoje está na palma da mão, digamos assim, né? Aí vem essas... Que eu sei, os valores sociais também, né, que hoje são pregados por aí, né? Por exemplo, quando eu me converti em 97, a questão da castidade, né, era algo praticamente sagrado, né? Hoje a castidade é vista como algo já, né, banal, né? Aliás, é anormal quem mantém uma vida casta, né, hoje, né? Cafona, chama o pessoal de atrasado. A questão do sexo, né, no namoro, né, ou até mesmo do sexo fora do casamento, né, hoje praticamente se aculturou a banalização, né, do relacionamento sexual, né, contrariando claramente o que diz as Sagradas Escrituras, né? Continua sendo pecado, né, mas infelizmente, para assegurar muitos jovens na igreja, muitas vezes esse tema é negligenciado, né, e até aceito, né, mas aceito por homens, mas jamais aceito por Deus. Eu acho que aí vem também a questão da sexualização. Tem o sexo e tem também a sexualização. Por exemplo, que hoje em dia, os valores invertidos que o senhor falou, tem jovem que está sendo bombardeado, principalmente nas questões das redes sociais, sobre o posicionamento sobre a sexualidade. Hoje em dia, não pode mais falar sobre isso, que está praticamente virando tabu. Isso. Aí, se o jovem até, né, sendo bem direto, se o jovem é hétero, hoje em dia, vira um problema. Ele
ele é Excluído do meio dos excluído, amigos. né? Tem agora o exemplo, né, da cantora, né, Bruna Carla, né? Sim, bem Se atual. posicionou, que foi- né? Se posicionou corretamente. Dentro da né? Bíblia. Infelizmente, hoje nós vivemos dentro de uma ditadura, né, onde que eu já não tenho mais a liberdade de expressar aquilo que eu penso, né? Porque a gente percebe que há uma defesa exacerbada. Nós não somos contra a homossexualidade. Quem quiser exercer, que faça, é um direito seu, né? Deus, obviamente, não Abomina, né? Deus permite que a pessoa faça o que quer. Imagine eu, né? Eu não posso obrigar uma pessoa a ser hétero, ser o que ela quiser, né? Mas o que eu não posso aceitar é dizer que a minha Bíblia não condena essa atitude, esse ato. Só que, como eu digo sempre, Alisson, muitas vezes nós também defendemos tanto essa questão da homossexualidade, que não pode acontecer, que é pecado, que Deus abomina, mas Deus abomina tanto a homossexualidade quanto o adultério. Abomina tanto a homossexualidade quanto o sexo entre héteros não casados, né? Porque ambos são pecados sexuais e para Deus, Deus não faz distinção, né? Infelizmente hoje, às vezes, a igreja também ela faz uma ampla defesa, né, da heterossexualidade, né, contra, né, a homossexualidade, mas muitas vezes tolera, né, os jovens, né, praticando o sexo antes do casamento, que para Deus também é uma abominação, também porque o nosso corpo ele deve manter-se casto, né, como nos orienta a palavra de Deus, né, e que é isso que defende. Os valores bíblicos não mudam, ainda que a sociedade tenta pervertê-los ou mudá-los. É por isso, Leandro, que hoje a gente tem que fazer uma abordagem bem ampla de tudo que está acontecendo no mundo para poder blindar o jovem para isso, né? Porque se a igreja não faz esse papel, o mundo faz, digamos assim, né? Aí nós temos, por exemplo, o exemplo da Bruna Carla que falou, que nós estávamos comentando. Hoje em dia até jovens, né, os próprios jovens líderes, entre aspas, digamos assim, né, esses são famosos, eles lideram assim, o rebanho para o lado errado de onde eles estão, pela internet mesmo eles lideram, né? Tem gente que prega que não precisa ler a Bíblia, tem gente que prega que não precisa estar na igreja, né, para ser cristão. Aí tem, levando esse caso atual, tem gente que quer dizer como nós devemos seguir a nossa própria crença, né? Gente que não é crente, cristão, dizendo como nós devemos seguir a Bíblia, né? Hoje em dia, os jovens estão muito assim, Leno, estão bem mais, digamos, suscetíveis a esse tipo de pregação errônea aí. Sim, sim. Hoje, pela facilidade, como a gente já citou várias vezes aqui, né? Que a gente tem tudo na palma da nossa mão, né? E aí acaba que, para alguns, esses pensamentos, o comportamento já se tornou algo normal. E aí a gente precisa trabalhar no meio da nossa juventude para que isso não como é que eu posso me expressar aqui? Que isso não é algo normal, que é abominável aos olhos do Senhor, né? Tudo isso a gente precisa trabalhar de forma ferrenha, né? Além da oração também, dentro de estudos, dentro de palestras. Como a gente já comentou aqui, no meio da pandemia nós tínhamos vários projetos, né? Vários projetos para palestra e outras coisas. E aí, quando liberou, a gente já tinha o congresso bem em cima, né? O primeiro congresso que nós tínhamos. Mas algumas congregações, eu vou citar aqui um exemplo aqui, Santo Afonso de número 1, está trabalhando, né? Trabalhou agora recentemente no estudo para jovens solteiros. Aí a gente vê a necessidade. Teve gente que saiu namorando de lá. Foi? Foi. Maravilha. Foi, disseram que foi por causa dessa palestra aí que o camarada criou palestra, coragem. Foi. Na palestra. Então vamos lá. E aí a gente vê a necessidade, né, de a gente trabalhar mais dentro dessa situação para que nós não percamos mais jovens, né, para esse tipo de ensinamentos, de crenças e por aí vai. Hoje, fazendo um adendo aqui, o que a gente percebe é que não só os jovens, mas a atual geração ela é muito vulnerável ao que no comportamento social a gente chamamos de osmose, ou o comportamento de rebanho.
né? Que é aquela situação de que onde um embica, Todos vão. todo mundo vai. Né? E a nossa geração era uma geração mais resistente a isso. Né? A geração da igreja, há um tempo atrás, né? Me perdoem, mas ela era mais resistente a isso. Hoje, também devido à questão do peso das redes sociais, eu vou dar aqui um exemplo claro, né? Tá aí o TikTok, né? De vez em quando você pega um crente fazendo Dançando do TikTok. danças do TikTok, gravando, inclusive. Ah, pastor, eu não concordo, eu não acho que seja um comportamento adequado, né? Recentemente, um tempo atrás, teve aí a questão de fazer aquela, para ver como é que era a mudança do sexo. Ah, pastor, é uma brincadeira. É uma brincadeira, mas que mostra a vulnerabilidade comportamental. Quer dizer, eu vejo o mundo fazendo, eu faço. E a Bíblia nos ensina ao contrário, né? Romanos, Paulo escreve dizendo: não vos conformeis com o mundo, quer dizer, não andemos na mesma forma do mundo, quer dizer, a juventude, né, o crente, a igreja, ela deve que andar na contramão do mundo. Não é porque todo mundo que faz alguma coisa que eu deva fazer também. Né? Nós não devemos ser influenciados, mas devemos ser influenciadores do mundo, né? A gente vê hoje muitos jovens cristãos, né, parodiando, fazendo paródia de músicas de TikTok e aí fazendo os mesmos passinhos, né, as mesmas coisas. E aí essa facilidade, né, que as redes sociais, que a mídia traz, finda que a nossa juventude fica mais vulnerável e a gente, quando nós vamos tocar nesse assunto, e aí é como o pastor disse, há uma resistência já da nossa juventude, do sexo antes do casamento, do adultério, na questão do homossexualismo. Pensa, mas isso daí, né, já tem um Besteira. tal, já tem um mais, né? É o tal do relativismo. Hoje tudo é normal, tudo é relativo, e que é necessário acontecer, e a gente sabe que não é isso que a Bíblia nos ensina, né? A gente precisa lembrar, né, os jovens e adolescentes, a igreja de hoje, nós precisamos lembrar que nós ainda somos o sal e a luz do mundo. Nós não podemos nos corromper, nós não podemos nos contaminar, né? Isso aí. Essa questão da rede social é complicada mesmo. A gente vai até, inclusive, ter um podcast programado para a gente falar só sobre isso, né? Eu, como especialista em redes sociais, vou logo falando, sou especialista em redes sociais. As próprias redes sociais, elas são feitas, né? No time de desenvolvedores deles, né? O psicólogo, ele é a chave da programação, que ele sabe como é que cada pessoa vai se comportar. Então, eu tenho coragem de dizer aqui que sim, as redes sociais influenciam, mas influenciam jovens que têm mente fraca. Eu vou debater bem isso quando a gente for falar sobre isso. Influencia jovens que têm mente fraca, mas não se sintam culpados, porque elas foram feitas para isso. Elas são desenvolvidas para isso, para justamente influenciar e criar um cativeiro ali, criar uma cadeia, uma né? dependência extremamente abusiva, digamos assim, porque quanto mais usam, mais eles ganham, né? Mais usam, mais eles ganham. Mas voltando aqui para nossa UMADEG. Inclusive, quando estávamos à frente da UMADEG, né, por 2 vezes Não caia na rede. abordamos, né, o tema, Não né, caia na rede. a primeira, né, redes sociais, bênção ou maldição, Isso, né, foi ministrado pela missionária Cacilda e depois nós abordamos o não caia na rede, né, muito bem. onde Muito nós trouxemos, né, o risco que as redes sociais podem causar, né, a vida. E podemos né, trazer do novamente, jovem, né, pastor? Para nossa juventude, né? Eu acho. Tamo aí. Estou vendo que há uma necessidade, né, para a gente Tamo trazer aí. de volta os assuntos, né? Esses 2 assuntos muito importantes, viu? Muito importante. Mas são ferramentas de bênção. Sim, Sendo bem com usadas, certeza. são de bênção. Porque o evangelho hoje, graças a Deus, ele é bastante expandido por causa das redes sociais, né? A gente vê hoje pregadores nascendo nas redes sociais e ganhando milhões de seguidores aí. Tem uns que ensinam tudo errado, mas as redes Na sociais verdade, levam lá. tudo na vida pode ser bênção ou maldição. Né? As redes sociais é uma delas, né? E isso não é algo novo, né? Quem não lembra da televisão, né? Que tem até o hino, né? O Teleleão, né? A igreja era Não é da minha proibida, época, né? Os crentes eram proibidos de assistir televisão, né?
Alguns até brincavam, né? Chamavam de demônio. Olha o tamanho do demônio agora na casa, né? Então, a igreja ela precisa se adequar a essas novas ferramentas, né, de evangelismo, né? E as redes sociais elas são bênção, mas mal usadas podem virar maldição, né? Mas tudo na vida você pode convertê-lo para a bênção ou para a maldição, vai depender do seu uso, né? Entendi. Voltando para a nossa querida Almadege, já que vocês estão aqui juntos, na opinião de vocês, vocês acham que há uma diferença na forma de trabalhar da época do Pastor Elton para a época do Lennon aqui? Lennon, eu vejo uma grande dificuldade. Na época do Pastor Elton, né? Pastor que tá. Eu vou citar aqui um exemplo que a gente está vivendo hoje, agora, no momento aqui. Nesses 2 anos que... Estou trabalhando, bem dizer, 1 ano só, né? Porque um ano a gente passou parado, né? Vamos lá. Na época do Pastor Elton, os ensaios eram feitos nos domingos, às 14 horas. Chefe, a gente fazia caravana de bicicleta. Não tinha tempo ruim não, meu irmão. Era no sol quente. Rapaz, vamos pro ensaio? Vamos. Rapaz, mas era uma galera. Templo quente. O templo quente, não tinha ar-condicionado. A gente lotava, né? Era o templo sede ali. Entendeu? Vamos fazer uma vigília. A gente estava vendo agora com retrospectiva da Almadege lá no canal da IADERD TV. Tá lá vários vídeos de retrospectiva. Vamos fazer uma vigília. Lotava, príncipe. Lotava, entendeu? Hoje nós estamos tentando adotar uma outra forma, né? Na sexta-feira, né? Aí na porta do final de semana, muita gente não trabalha no sábado. Nós ouvimos muito a queixa, que era domingo à tarde, a gente nem almoçou direito e tal. Não tem como ser de noite. Começou mais cedo E o agora. culto começa Isso, e mais a gente cedo, começou, exatamente. a gente percebeu muito esses comentários e nós mudamos para sexta-feira à noite. Mas não melhorou não. É essa diferença Mas que nós encontramos. também, Leno, tem a questão também que historicamente também nós vamos observar lá desde lá atrás, o nosso povo ele tem uma dificuldade. Geralmente eles fazem o quê? Eles só deixam para ir nos últimos ensaios. Exatamente. É sempre assim. Isso aí não mudou, né? É uma diferença do jogo, mas isso aí nunca muda. Não muda. E a diferença também que nós encontramos é quando nós convidamos para trabalhar, né? Aí vamos trabalhar. Porque eu tenho, devido a responsabilidade já chegar muito cedo, né? Eu acho que isso já tira um pouco do estímulo de ingressar no reino, na obra, né? Quando eu comecei a liderar jovens, como eu comentei aqui, por mais que aquilo ali não fosse o meu desejo para de repente, mas eu tinha um desejo. Um dia eu quero estar ali, um dia eu quero ser igual, entendeu? Ou pelo menos perto daquilo ali. Hoje em dia nós vemos aí que uma boa parte da juventude já não tem mais esse interesse. Esse anseio ministerial. Esse anseio ministerial. Já não tem mais esse anseio, né? Mas cabe a nós, líderes, também, colocar e fazer com que a chama possa voltar a arder no coração da nossa juventude pelo anseio ministerial, né? De querer ser. Hoje há uma desvalorização, né, dessa questão do ministério, né? Infelizmente, eu quando novo convertido, meu sonho era, né, um dia alcançar o pastorado, né? Mas hoje a gente percebe que os jovens querem, se você perguntar para 10 jovens que ele quer ser, um quer ser médico, outro quer ser dentista, outro quer ser tudo. Menos pastor. Menos pastor. Né? Porque pastor hoje é sinônimo de muito trabalho, muito sofrimento, né? E muito sofrimento e pouco reconhecimento, né? E sem contar que, por exemplo, uma vida pastoral nem sempre vai ser bem sucedido como na questão ministerial, até mesmo porque hoje o pastor é um homem comum como qualquer outro, né? Mas, por exemplo, no dia que ele falha, ele é praticamente execrado, né? Perde, né? Quem é integral perde a sua fonte de renda, né? Então, hoje o jovem ele prefere muito mais vezes focar na sua parte profissional, ter a sua fonte de recurso, né? Ter uma aposentadoria, né? Tranquila, né? Então, por isso que hoje eu até exalto, né, a questão do jovem quando ele quer ser pastor, porque ele sabe que vai ser
uma vida de renúncia e de um futuro vivendo da fé, né? Porque essa é a verdade. Ninguém quer viver mais da fé, né? Quer viver da certeza de que vai ter um futuro tranquilo, né? Eu acho que aí também entra e volta aquela questão, por exemplo, da preocupação no casamento, em quem casar, Sim, porque sim. tem que ter a esposa, ele tem que apoiar essa questão, né, bastante da vida ministerial. Eu até concordo, né, com o Leno, essa questão. Por exemplo, teve uma pessoa que comentou comigo, disse que pois, tu faz tudo mesmo, tá envolvido em tudo, né? Faz a vontade lá pro camarada para assim, meu amigo, se você se sentir voluntariado, pode ficar à vontade, né? Porque estão vendo ele mexendo no som, aí eu toco bateria, aí eu vendo podcast, aí vendo na secretaria, vendo não sei o que, aí o cara, e aí, tu quer fazer tudo mesmo, não sei o que. Então, mas tem jovens que têm esse desejo ainda. Eu conversei com 2 jovens, se eu não me engano, eu perguntei, tu não tem, eu te conheço aqui, cara, trabalha legal, tu não tem vontade, né? Aí tem uns que falam até assim, não me chamaram, né? Não falaram nada comigo, né? Mas há também a questão da prontificação. Sim. Eu lembro que quando perguntava assim, quem quer cuidar, por exemplo, da cantina da igreja, né? Opa, eu posso cuidar, né? Voluntariedade. Falta aquela parte, né, do voluntariado também. E o Leandro tem uma mensagem para esses jovens aí que almejam isso, não? Olha para aquela câmera ali. Corta para a câmera. Corta pra, corta pra... Sim, vamos lá. O anseio dentro do nosso coração, ele tem que ser externado, né? Tem que ser demonstrado, né? Aquele jovem que é retraído, né? Que não quer, ele precisa ser disposto a fazer, que com certeza uma hora as coisas acontecem, entendeu? Quando eu fui chamado para liderar minha primeira mocidade, aquilo para mim foi um motivo de alegria, meu Deus do céu, meu coração quase não parava dentro do peito, entendeu? E assim, muito trabalho, assim, muita responsabilidade, mas é prazeroso. Trabalhar no reino, trabalhar na obra é muito prazeroso, né? Se voluntarie, né? Se coloque à disposição do seu líder, do seu dirigente, que as coisas acontecem, né? Deus faz com que as coisas aconteçam. É uma ordem bíblica, inclusive, né? Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, né? O que Cristo fez? Se voluntariou. Ele não precisava. Cristo, se ele não tivesse descido do céu, ainda hoje ele seria adorado pelos anjos e pelos seres celestiais. Ele não deixaria de ser Deus. Mas ele voluntariou-se porque ele viu a necessidade da redenção de nossas almas. Que você, amado jovem, veja a necessidade das almas que estão perecendo, a necessidade, né, da igreja, né, para tirar um pouquinho do fardo, né? Tá aqui o rapaz toca bateria, né? O outro lá toca guitarra, toca baixo, cuida do som, tem trabalho. Há poucos ceifeiros, mas a seara é vasta. Então, se disponibilize, se voluntarie, porque há trabalho pronto para cada um de nós. Sim. Não se preocupe, que sempre tem trabalho. Glória a Deus. Eu sei que fugiu bem do assunto aqui, mas falar de jovem realmente é uma coisa bem que a gente tem que leva bastante tempo para falar. Eu acho que a gente teria que falar 3 horas aqui para te abordar todo o assunto que envolve a juventude. Meu amigo, por mim a gente fica aqui até meia-noite, mas infelizmente vossas esposas... Viu, Alisson? Tá bom lembrar também, né, que aqui, né, quando iniciamos o trabalho da Almadege, né, a gente teve uma equipe, né, que praticamente caminhou comigo desde a posse até a minha saída, né? Inclusive eu fui um membro eu saí da diretoria da Almadege para dirigir congregação, né? Então, saí daí. Sou fruto da Almadege. Lembrar, né, do Stanislau, olha aí, do Carlos, meu líder, meus líderes, Irene, né, do Eli, que não está mais aqui conosco, né, do presbítero Adriano Rodrigues, né, que não está congregando mais conosco agora recentemente, né? Então foram pessoas que foi aquele time que foi montado e que seguiu, né, até o final. Então, graças a Deus, a gente foi somando experiências, né, e hoje somos amigos, né,
E mesmo, por exemplo, o Adriano não está aqui conosco, mas a gente sempre se conversa, sempre se fala, né? Formou uma amizade que com certeza vai durar para toda a eternidade, uma cumplicidade que eu nunca vi e era algo assim extraordinário, né? Quando a gente ia fazer, por exemplo, a MBU, quando eu pensava em algo, eles já vinham fazendo. A nossa interação já era tão grande, já a nossa unidade já era algo assim tão espetacular que a gente já conseguia nos entender, às vezes até mesmo sem precisar nos comunicar, né? E isso é muito importante em um time, né? Um bom time formado, a voluntariedade, por exemplo, muitas vezes quando a gente ia fazer a MBU, né? Aliás, em todas elas a gente dormia lá na chácara, passava muitas vezes a madrugada todinha preparando as provas, preparando tudo, às vezes no outro dia de manhã, né? Para acordar o Vitor, meu irmão, tu imagine só, né, Sara? Né, a dificuldade, eu lembro lá, a primeira que fizemos lá na chácara do Acém, né? O pessoal chegando e a barraca do Vitor lá ainda no meio. E a gente, né, mas conseguimos acordar ele, a Sara também, né? Eu não tinha citado o nome dela, né? Mas foi assim um time que me ajudou bastante e não teria como não vir aqui e não falar no nome deles, né? Com certeza o nome deles estão eternizados, né? Na história da Almaderj, né? E comparar gerações, comparar épocas é uma covardia com os líderes passados e com os líderes presentes. Porque tudo muda, né? Por exemplo, a dinâmica da igreja em 97, quando me converti, era uma, né? Em 2012, quando eu assumi a mocidade, era outra, né? Por exemplo, a igreja, inclusive administrativamente, era diferente. Na época nós tínhamos as áreas, depois vieram as regionais, né? Com as áreas era muito mais fácil de trabalhar, né? Talvez o Leno hoje possa até falar sobre isso, mas no meu tempo, quando eu experimentei a parte quando eram áreas e a parte quando eram regionais. Quando eram áreas, era muito mais fácil de trabalhar, porque você tinha coordenador eu tinha de área? oito times, né? Eu sempre trabalhei com a questão da maratona bíblica, né? Então, tudo que a gente fazia durante o ano valia pontuação, inclusive os ensaios. Então, por isso que também tinha aquela questão de competitividade entre as áreas. Quando veio a regional, eu falei, meu Deus, agora bagunçou, porque nós saímos de 7 áreas, e a gente trabalhava as 7 áreas e o templo sede como se fosse uma área, né? Então nós tínhamos 8 equipes, aí de repente veio para 5, primeiro para 4, né? Aí vieram para 4. Aí atrapalhou um pouquinho aí, mas mesmo assim, o que eu fiz? Eu continuei trabalhando com as equipes, sendo 2 por regionais, né? Então, isso facilitava mais, por quê? Porque, por exemplo, a área 1 tinha 5 congregações, então um coordenador ele tinha mais facilidades para visitar, para acompanhar, para estar mais perto, né? E quando passou a ser regional, isto ficou mais complicado, porque, por exemplo, a Regional 1, por exemplo... Tem 9 congregações. Hoje tinha 9, mas chegou a ter 10 congregações. Isso, né? Então, verdade. Tem essa, hoje, dificuldade também administrativa, que demanda, né, do atual líder ou dos novos líderes, né, uma outra abordagem, né, uma outra forma de gestão. O Leno que o diga, né, Leno? O Leno é muito, digamos assim, difícil tu ouvir essa história todinha do pastor Elton, né, vindo da diretoria dele e de repente ver aquele legado assim, para tu continuar aquele legado de jovens. Eu creio que seria mais difícil se eu tivesse assumido pós o pastor, né? Mas a gente pegou depois do Fabrício. Então a gente já veio de um, né? O pastor Fabrício inclusive fez um excelente trabalho, né? O Leno pegou um bico de sinuca danado, meu irmão. Dentro da Fabrício trouxe um dos principais cantores do Brasil para cantar aqui, né? Fez um trabalho excelente também à frente da mocidade. E aí não seria tão difícil. Só para entender, veio o pastor 2012 até 2017, é isso? 2012, o pastor Fabrício assumiu. 18, Fabrício 19. Pegou 18, 19. Pastor Fabrício, 2 anos, né? Pastor Fabrício ficou à frente da Almaderj. Não seria, Alisson, tão difícil
se nós não tivesse o período de pandemia. Uhum. Que projetos nós tínhamos, entendeu? Sim. E ainda temos, né? Vários projetos. E aí, qual é o objetivo agora, no momento? É agregar novamente, trazer de volta novamente para a gente começar a trabalhar novamente. Nós tínhamos o projeto da MBU, inclusive, e pediu o auxílio do pastor. O MBU é o que vocês falaram? É a MBU Maratona agora? Bíblica. Maratona Bíblica. Bíblica ou Maderge, né? Ah, Nós tá. tínhamos a MMU, a eu tava Maratona voado Musical. aqui. Inclusive, Alisson, antes de assumirmos a Umadeg, né, que a igreja adotava o Demaderbe, né, como assim um fragmento, né, ainda da igreja em Rio Branco, né? Aham. Aí, na primeira reunião que nós fizemos da nossa diretoria, eu chamei eles e disse, não, esse nome, primeiro que eu acho muito feio, negócio de Demaderbe, né, departamento, nós não temos nada a ver mais com a igreja em Rio Branco. Aham. Vamos criar. Aí nós estamos criando, né, até chegarmos, né, no Umadeg. Aí, como nós chegamos, o pastor aprovou, inclusive ele gostou tanto que todos os demais departamentos passaram a utilizar O ERG no final. Né? o ADESD no final, né? Então todos passaram a ser união e ter o ADESD. Então nós criamos essa dinâmica para criar o quê? Uma identidade, né? Uma identidade visual. Então a gente tinha a NBU, a MBU, a MMU, tínhamos a CUF, né? Tínhamos depois a LUV, né? A Enilau, né? Tínhamos É muito nome para lembrar. era vai. muita Pelo amor de coisa, Deus. mas quem participou da geração vai lembrar. A Enilau, Noite de Louvor e Adoração, o Madege, né? A LUV, a Liga Umadege de Vôlei, a CUF, Copa Umadege de Futebol, Muito bom. a MBU, a Maratona Bíblica, né, da Umadege, e a MMU era a Maratona Musical da Umadege. E então a gente criou isso para ficar aquela questão, né, de identidade, de trabalho, né, para ficar gravado e até mesmo para marcar geração, né? E aí, quando nós assumimos a Umadeg, o nosso maior desejo, porque como eu trabalhei lá com o pastor e dava muito certo, era muito top, não era pastor? A gente fazia os trabalhos. E aí, inclusive, procurei o pastor, me deu aqui uma dica aqui, tudo. Ele me enviou tudo via PDF. E estava tudo planejado. Uhum. Até vir A pandemia. esse momento, né? Aham. Aí, quando nós assumimos, aí já logo, primeiro congresso. E aí, viemos trabalhando, meio que, né, ali na marra, né, tentando trazer de volta. E agora que a gente está conseguindo agregar novamente o povo, né? Agora que a gente está conseguindo trazer de volta aí a identidade da Umadeg, o que é uma Umadeg, o que precisa ser uma Umadeg e o que ela vai voltar a ser novamente, né, em nome de Jesus. É importante citar um pouquinho o pastor Fabrício, porque nós não convidamos todos os coordenadores de jovens, porque não ia caber aqui, infelizmente. Uma pena. Mas nós precisamos chamar o atual e o que passou mais tempo que o pastor Elton, né? Nos adolescentes a gente não fez isso porque também foi em cima da hora, a gente teve que mudar os planos. Mas na época do Fabrício ali, que ele pegou 2018, 2019, Sim. aí ele meteu 2 anos, ele pegou e trouxe Canção e Louvor, Leve Leve Soares Soares, 2 vezes, Foi 2 E vezes. arrebentou. Fez o acampamento, né? fez a Que eu nunca camp. tive coragem de fazer. Estou tentando criar essa coragem Nunca também. tive Rapaz, coragem é de forte, fazer. ó. O Fabrício Estou tentando criar coragem, arrebentou viu? a boca do balão. Foi. Ele trouxe uma outra abordagem, Sim, né? Isso sim. é importante também, né? Acho que tudo é... Eu explorava muito algo que eu considero que o jovem é. O que o jovem é? Competitivo. Uhum. Né? Então eu tentei abordar essa questão, né? Buscar utilizar essa competitividade dos jovens para fazê-lo, né? Buscar fazer o melhor para Deus, né? Então, e faltou ainda a nossa feira bíblica, né? FBU, né? Feira Bíblica Umadeg, né? Sim. Que a gente também fazia, né? Dava muito dor de cabeça, muito problema, muita reclamação. Fizemos um ali na Gamileira, a área 3. Foi. Na época eu era o vice-coordenador da regional. Ali na Gamileira nós ficamos com os utensílios do tabernáculo. Sim. Muito top. A gente fez tudo no papelão. Levamos tudo, rapaz, muito show, ó. Eu cheguei. Arca, Eu acho que eu cheguei a participar dessa parte da juventude Muito bom. no finalzinho de 2018. Eu peguei uma feira que foi ali na Praça da Juventude. Praça da Praça da Juventude. Juventude. Participei de uma lá. Nós fizemos um arrebatamento da igreja. Rapaz, arrebatamento da igreja. forte. Foi forte. Eu tinha acabado de chegar no segundo distrito. Quente, meu irmão, quente. Lá da
tudo de lona preta, nós ligávamos e sumia todo mundo. Rapaz, quem ia visitar aquela tenda de ser aterrorizado. Se sumir na tenda escura não é muito difícil, não, né? Não, mas se apagar a luz já era, Leno. Aí tinha a questão realmente da Feira Bíblica, veio 2019, 2018, 2019 do Fabrício, né? Que trouxe. Mas é que nem a gente já comentou, cada líder tem a sua forma de trabalhar, né? Até porque a geração também vai mudando, as coisas vão se adaptando. Cada um que passou deixou a sua do identidade, pastel, né? Lá, show de bola, aquela no Festival do Pastel, não lembro o nome, mas eu sei que eu comi pastel e ouvi muita música, foi a história da igreja também lá, foi bem interessante, bem legal. Eu acho que cada líder teve uma parte marcante da sua caminhada da frente do departamento. O pastor Elton, em 6 anos, lembra assim de alguma situação que mais assim que marcou mesmo ali a sua liderança na cidade? Rapaz, tem várias coisas, né? Uhum. Tem coisas cômicas, tem coisas espirituais, né? Mas se eu puder citar uma aí que vale a pena citar. Por exemplo, acredito que a nossa conferência, né, que nós fizemos foi extraordinária, né? Estávamos até comentando aqui antes, né? Foram ali muitas vidas transformadas, né? Com o pastor Jair do Cairo, né? Fizemos uma conferência ali na Puro Leite. Saiu um casamento lá também. Saiu o casamento, né? O Pablo e a Priscila. Pablo e a Priscila. Inclusive trabalharam conosco no ano passado, né? O casal trabalhou conosco na Foram igreja, mais de 40 convenções, né? E assim, os congressos, né? Nossos congressos também sempre teve pontos muito marcantes, né? E assim, né? Com relação às outras atividades, né? Já teve jovem desmaiando na maratona bíblica. Eu ouvi falar dessa história aí. Quebrado. A irmã Marinilde quebrou um pé na maratona bíblica. Foi. Né? Então já teve muitas coisas assim que aconteceram. Mas foram todas, né? Um obreiro, hoje ele é obreiro, né? Ele procurou, agradeceu, porque ele sempre dava assim muita... Ele era muito competitivo, né? Então, depois ele veio me procurar e disse: pastor, muito obrigado, porque eu aprendi, né, a controlar os meus ânimos, mas ele me deu muito trabalho. Né? Não conseguiu. Me deu empurrão. E o Leno tem? Temos. Nesses 2 anos aí, que tá praticamente da Fidel O congresso Madeixa. ano passado ele mexeu muito comigo, né? Marcou muito a minha vida ministerial. O congresso ano passado que foi unificado aquele. Prontos para Servir. Prontos para Servir, foi unificado. Isso, unificado. Uhum. Marcou muito o meu ministério, porque eu nunca tinha feito um congresso. Na verdade, eu fiz um congresso, né, unificado lá na congregação Monte Moriá, mas não se compara a um congresso geral. Uhum. É totalmente diferente, entendeu? A preparação é totalmente diferente. O compromisso é tudo diferente. Uhum. É tudo diferente, né? Desde o planejamento. Desde o planejamento, e aí o pregador, a tua atenção vai lá para cima, entendeu? Uhum. Então você precisa orar mais um pouquinho, precisa de um pouquinho mais de dedicação. Mas graças a Deus Deus colocou pessoas maravilhosas. Gilvan Clay, Rosiane, a minha esposa, inclusive minha esposa. Meu Deus do céu. Se eu for falar aqui as qualidades dela aqui nesse momento aqui, mas... O dia dos namorados já passou. Mas foi essencial, entendeu? Foi totalmente diferente, né? O primeiro congresso, a nível geral, superou as minhas próprias expectativas, entendeu? Tanto espiritual, entendeu? Tivemos ali renovo com o Espírito Santo, né? Batismo com o Espírito Santo, então foi muito gratificante, né? Muito gratificante. Nós falamos que o Fabrício teve muita coragem em fazer o acampamento, né? Mas o Leno e o Adriano também tiveram muita coragem, que eles foram, acho que, os primeiros a desligar a luz do templo da Assembleia de Deus, viu? Eu lembro que uma música nós cantamos de luz apagada, né? Labareda de fogo, Jefferson e Sueli. Eu lembro que eu vim aqui no gabinete do chefe, e aí apresentei. Até o momento nós não tínhamos uma abertura ali, entendeu? Programada, né? Nós não tínhamos uma abertura ali. Aí o pastor Elton chegou aqui, lá embaixo, na sala da EBD. Foi na sala da EBD ou foi na das crianças? Foi na secretaria. Na secretaria, né? Foi. Chegamos ali, se lembra tem uma abertura? Eu falei, chefe, uma semana? Foi na semana do congresso. Faltando um ensaio, tá? Faltando um ensaio. Rapaz, pastor, estou preparando essas labaredas aqui para cantar o hino labareda de força. Rapaz, por que tu não faz assim? Rapaz, ele me deu
Na hora ali, ele, pum, eu falei, Stanis, vem aqui. E o Stanislau, Aham, muito dinâmico, né? Nosso líder de jovens aqui da sede. aham. Não fala É que assim. o pastor foi eu que mandei apagar a luz, não. É assim. Aí, se eu não falar quem foi que mandou, meu irmão, aí vai ficar só pra mim, né? Eu subi aqui e falei, chefe, a gente tem uma abertura pra fazer. Pois fale, meu irmão. Misericórdia. Ele fala desse jeito mesmo. Pois Aí, fala, meu irmão. Pastor, a gente pretende fazer assim, assim, assim. É muito meu agrado. Pastor é uma bênção, viu? Pastor, é uma Pastor, não bênção. fui eu, não, tá? Foi o pastor Elton aqui, que está aqui do meu lado. Então, já vou logo jogar a responsabilidade para ele aqui. Mas aí a gente fez, né, para a glória de Deus, a abertura e o encerramento também do mesmo jeito. Mas foi muito bom. Muito bom. Muito bom. E esse ano vai ter outro congresso, né, Outro Leandro? Vai congresso. estar chegando aí já. Eu ia falar no começo, não deixou? Agora Não, fala, mas né? pô, Temos tá aqui tudo no script aqui, porque vocês estão vendo aqui, tá tudo no script. nosso congresso aqui, né? Fé e Graça, um tema que, quando o congresso passou do ano passado, prontos para servir, né? Que nós colocamos o tema, eu junto com o evangelista Adriano, revestidos de poder, né? Uhum. Esse ano, dentro do tema, nós sentimos a necessidade de trabalhar dentro do tema do congresso também, né? Que é o Fé e Graça, né? Fé e graça. Vivemos pela fé, né? Estamos aqui pela fé e através da graça nós fomos alcançados, né? E aí nós estamos as portas do congresso, falta pouco mais, né? De 30, não, falta nem 30 dias não. É, falta não. Falta nada. Estamos Dia 28, 29 e 30 de julho. Agora o nosso congresso, o pastor Rogério Luiz vai estar ministrando Bom, hein? aos Oh. nossos corações, né? Glória a Deus. As vendas de camisa estão abertas, tá bom? Só procurar a gente aí, procura o teu coordenador. Agora tá livre, pode falar à vontade, Já? meu amigo. Agora pode falar. Procure o teu coordenador de regional, o teu assistente, R$ 35,00 como Olha aí. sim, e 45 manga longa. E vai ser uma grande bênção. Nossos ensaios já tem se manifestado a presença do Espírito Santo, como vocês viram, acho que sexta-feira, né? Tivemos aqui na Elianai. No nosso último hino ali do momento do ensaio. Uhum. A presença do Espírito Santo já foi real no ensaio, né? Nós estamos orando para isso. Ensaio. Foi no início, né? A gente começou a cantar uma música nada a ver, né? Aí os jovens começaram a cantar também, aí Isso, começou a já manifestar foi desde um o negócio começo. diferente. Você que não está participando do ensaio, venha. Tá perdendo? Perdendo, né? Alice? Não é mesmo? O Alisson aí é o nosso baterista, sonoplasta. Aí o Helenai cuida também do som e tá tocando Tocando contrabaixo. É aí que nós Vai dar certo. falamos a necessidade de voluntários. Né? E vamos que vamos. O Helenai tá esperando aqui, venha, por favor. Ele tá dando curso de graça, viu? De som de graça, meu amigo, pra você fazer parte aqui do nosso time. Por favor, nos ajude. Pastor Elton, pra gente já caminhar encerrando, deixa uma mensagem aí para os nossos jovens, para nossa juventude. Isso que é fera nessa questão. Deixar para os nossos jovens a palavra, né? De que não desistam, não desanimam e que vocês são a força motriz da igreja, né? Que possam a cada dia estarem dispostos a fazer a vontade do Senhor, dispostos a ouvir as suas lideranças e entendam, posso lhes dizer, é possível você sonhar em ser um pastor sem prejudicar a sua carreira também profissional. Então, busque ser um pastor, busque a sua vida ministerial, porque a igreja precisa de você, jovem, e você precisa da igreja. Somos um corpo e esse corpo, depende do outro. E assim como você precisa desta igreja, a igreja também precisa de você. Então, se disponha, seja voluntário, venha servir, né, a seus irmãos, a sua igreja, né, vivendo em fé pela graça. Né? Pela graça. Lendo tua mensagem aí. E a própria palavra diz que nós somos escolhidos porque nós somos fortes, né? E um versículo que marcou muito a minha vinda para Almaderj, até já citei aqui, né? Que tudo quanto vier a nossa mão para fazer, nós façamos conforme as nossas forças. E nós temos força. A juventude, como o pastor disse, é a força motriz da igreja, né? Então, se o Senhor nos escolheu para esta obra, né, para este momento da igreja, nós precisamos aproveitar o momento da nossa juventude para fazer enquanto nós temos força, tá bom? Quando nós temos força. Então, eu te convido a participar do nosso time da Almaderj, né? Se voluntarie, se prontifique, esteja mais próximo de nós e nós, com certeza,
iremos acolher você da melhor maneira possível. Você é muito importante para o Maderd, você é importante para a igreja, você é importante para a nossa sociedade atual, para mudar, né, tudo isso que está acontecendo aí, né, para a gente seguir junto. Eu queria agradecer, né, já. Por mim, a gente ficaria conversando aqui muito tempo. Muito Tá tempo. bom, né, meu irmão? Já tá Não, quase mas 2 aí o horas. pastor Elton tá Rapaz, quase, né? tem gente aí já sendo Isabel ameaçada. tá já. ligando aqui para ele já. Por mim, a gente ficaria mais tempo. Mas eu já queria agradecer a presença do pastor Elton e do Leno aqui nesse podcast. Para mim foi uma honra. Eu Honra acho é que minha, meu irmão. tem Deus sido uma bênção, né? Deus tem me permitido ficar na frente desse trabalho, na frente não, apresentando esse trabalho, com essa equipe maravilhosa, está aqui, um monte de gente aqui, gente, obrigado, muita gente. Queria fazer menção ao Gilvan, o Gilvan não pode estar conosco hoje, mas meu coordenador, eu te amo, viu, meu filho? Aumente meu salário, que é 0 por enquanto, estamos aqui. Queria agradecer o pastor Elton e queria dizer uma coisa, eu acho que de 2 grandes surpresas que eu tive na minha vida, foi vocês dois, Amém. sendo sincero. Eu sempre fui bem envolvido na obra. Sempre fui envolvido na obra, desde meus 19 anos. Eu sempre fui Faz bem tempo. cuidado. Faz tempo, chefe? Faz não. Tenho 28 e novo. Eu sempre fui envolvido na obra e sempre fui cuidado pelos meus pastores. Agradeço todos eles. A caminhada que eu tive até aqui, agradeço todos os meus dirigentes pastores. Mas eu acho que eu nunca fui tão bem cuidado quanto eu sou hoje aqui na sede pelo pastor Elton. Isso é uma verdade, viu? Eu falo. Nós não temos que- excelente dirigente. meu irmão. Tem Eu- misericórdia. Eu Desculpe falo, aqui. não querendo exaltar ninguém, né? Mas o pastor Elton tem sido uma bênção na minha vida, na vida do Elenai também. A gente conversou sobre isso já. Na E o minha pastor- também, meu irmão. Na sua também, meu amor, isso. E o pastor Elton tem sido um exemplo pra gente aqui na Assembleia de Deus Segundo Distrito, Sim. tanto como servo, né? Quanto homem de Deus e pastor. Porque eu não tenho medo nenhum de dizer que se um dia eu chegar ao pastorado, eu quero ser pelo menos metade do homem que o senhor é, Meu pastor. irmão, não te falei que eu me espelho nesse camarada aqui também. É a metade, Rapaz, não chefe. vai ser quase nada. Eu só quero manter minha beleza, né? Quero puxar pra essa beleza aqui. Rapaz, esse negócio de beleza é complicado a gente entrar. E o outro foi o Leno, o evangelista Leno. Eu Santo sou Deus. suspeito por falar porque eu era da editoria do Sim, Fabrício. quando nós entramos, não mudamos ninguém, né? Exatamente. Aí Deixamos todo mundo. foi pedido para não mudar ninguém. Quando tinha um probleminha assim meio complicado, eu tive que sair. Mas Deus conhece todas as coisas. Porque se eu tivesse na mocidade ainda fazendo tudo isso, eu acho que não aguentava, não, hein? E o Leno, eu já vinha com aquela questão ali da, será que esse camarada vai fazer um trabalho legal? Tal. E eu não tinha uma proximidade com o Leno quanto eu tenho agora. Mas quando eu vi esse cara conversando comigo lá na secretaria ali, aí ele foi falar os exemplos da vida dele, eu digo, caramba, esse cara ó, é um exemplo, viu, também. Então, eu tenho certeza absoluta que a Assembleia de Deus Segundo Distrito, nesses anos que passaram, teve ótimos líderes, teve um ótimo líder que foi o pastor Elton, Fabrício, os outros que eu não conheço de cabeça aqui, e está sendo também muito bem servida com o Leno como líder. E eu Amém. queria agradecer esse momento aqui para nós, além de ser um momento de contar história, de conversa, também é um momento edificante para a gente. Essas histórias, ouvir essa história, esse tipo de conversa. Eu espero que, em nome de Jesus, tenha sido também para os nossos ouvintes, nossos jovens. E eu espero, em nome de Jesus, tê-los novamente aqui em outra oportunidade. O pastor Elton, eu sei que já está agendado. Enciclopédia, meu irmão. O cara é... Vale lembrar, né, já que citou, né, também o Fabrício, né, o pastor Marcelo Nascimento, que foi o primeiro coordenador da juventude, e após ele o presbítero Delvo, né, que hoje é pastor Delvo também, Deu Alex, já foi um congrega pastor ali na também. Vila Acre, Uhum. né, e também foi pastor durante o ano de 2011, né, durante todo o ano, né, eu sucedi-lo, né, na Umadeg. Um abraço aí pro pastor Marcelo e pro Delvo também. Deu Alex só não me carregou no colo, mas me correu desde menino também. O pastor também me correu desde menino, né? É muita velhice aqui. Né? Mas falar que ele é eu mais sou velho velho. que eu, que ele me viu menino. Conversa. Gente, então, queria agradecer, viu, em nome de Jesus, vocês que têm nos apoiado até aqui. Nós estamos vendo, graças a Deus, um reconhecimento muito grande aqui do pessoal aqui do Segundo Distrito, não só do Segundo Distrito, mas de outros lugares. Eu passei a ser o menino do som para ser o menino do podcast agora. Mas eu vou lá para o do podcast. A gente quer agradecer, viu, todo esse apoio, esse carinho que vocês têm dado para a gente, não só assistindo os podcasts, mas também o carinho que vocês têm pela gente pessoalmente, né? E a gente tem sido
muito agraciado, a gente está sendo muito agradecido por essa oportunidade. É um trabalho que a gente faz, que a gente não acha que vai... Sabe, tem aquele medo, aquela final, será que vai dar certo? Mas só o que estava acontecendo já valeu a pena, digamos assim. Então eu queria agradecer, continuando pedindo seu apoio, continue nos apoiando, porque nós precisamos do seu apoio para esse trabalho, porque a nossa vontade não é ficar só nisso. A gente quer abrir espaço para os departamentos, a gente quer que tenha um programa só da UMADERJ, do Círculo de Ação, todos os departamentos, em nome de Jesus. Então continue nos apoiando. Se você quiser também ter vontade de nos abençoar com patrocínio, entre em contato com o presbítero Gilvan Clay. E aí nós nos encontramos na sexta-feira que vem com, se eu não me engano, dessa vez... Não, melhor falar não. Vai ser surpresa. Então, a gente fica por aqui e agradece a todo mundo. Tchau. Pai do Senhor, meus irmãos. Pai do Senhor. Não precisa. Deixa eu tentar explicar. Quando eu estiver falando aqui, não precisa tu trocar na hora que eu estiver falando, entendeu? Porque às vezes a gente vai conversar e para tu não ficar aquela troca. Não precisa. Negócio de trocar não é coisa de cabo sério. Pra Não. começar, esse negócio de trocar não é coisa de cabo sério. Pra fazer isso, pra começar. Hein, deixa eu te só dizer uma coisa. Bote essa câmera só em mim, que os dois são feios demais. E eu sou o mais bonito daqui, então o povo vai querer ver mais eu do que eles. Eu vou guardar minhas palavras para não ferir coração de ninguém. Não, meu filho, tu se achar mais bonito que eu vou te dizer, viu? Tem 5 anos da UMADERJ. Filé frito. Calabresa. Meu irmão, cavalo dado não se olha dente. Pizza dado não se escolhe sabor. Tá bom,